Meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say trouble. Quando eu recebi a notícia de que Hollywood estava lançando um filme com o tema Êxodo, deuses e reis, eu logo imaginei, vem aí mais um filme para usar um pouco da história bíblica, um pouco do enredo que a gente conhece, para trabalhar questões políticas, para trabalhar algumas opiniões ligadas ao nosso mundo de hoje, e nem tanto tocando no tema principal desse livro, que é o próprio Deus e a sua identidade revelada ali. Foi exatamente por isso que eu decidi ter uma série de mensagens aqui com vocês, dizendo nem deuses nem reis. A história do Êxodo é a história do Deus incomparável, que se manifestou ao longo da história de maneiras muito incríveis, consolidando na nossa mente e no nosso coração as suas virtudes, o conhecimento acerca dele. O nosso Deus é um Deus que é grandioso, mas que decidiu se revelar de maneira especial a cada um de nós. Nessa mesma direção, um crítico literário norte-americano disse: o Êxodo não é nem uma vitória israelita, nem uma derrota egípcia. Do começo ao fim, o Êxodo é um ato de Deus. Leia o livro de Êxodo e você vai descobrir muito a respeito de Deus. Nós temos descoberto que Deus é soberano. Essa notícia que o capítulo 1 nos mostra. Ele preservou Moisés em meio à ordem de matança do faraó para efetivar os seus planos. Existem muitos governantes, mas o Senhor governa sobre todos. A sua vontade sempre prevalece. Deus também é misericordioso, nos conta o livro de Êxodo, conforme o capítulo 2. Ele conhecia o pecado de Moisés e o pecado do seu povo, mas não abriu mão da sua aliança. Deus não lida conosco a partir do seu amor, porque nós temos algo dentro de nós que o convence, como se a nossa bondade, a nossa justiça cativasse a atenção dele. Deus, ele se volta a nós com amor, porque isso faz parte da sua essência, do seu coração, da sua natureza. Deus também é apresentado no Êxodo como um ser capacitador. Ele comissiona Moisés para ser seu interlocutor diante do faraó e o capacita para essa missão. Muita gente está chegando nesse começo de ano com a consciência de que o ano não vai ser simples. Muitos são os desafios, muitos de nós vamos ter que jogar contra toda uma política econômica complicada, tanto no Brasil como no cenário internacional, mas se nós formos capacitados por Deus, a gente consegue. Se Deus nos der da sua graça, nós conseguiremos prevalecer. Êxodo também nos afirma que Deus é libertador, conforme nos conta os capítulos de 4 a 11. Ele enviou 10 pragas sobre o Egito, a fim de libertar o seu povo das garras do faraó, mostrando o grande poder. Quem manda é o Senhor, o Deus Criador. Ele nunca perdeu o bonde da história. Em quinto lugar, Deus é protetor, conforme nós vimos no domingo passado, no capítulo 15 do livro de Êxodo. Ele pôs limites à ação retalhadora do faraó, que se arrependeu de ter libertado o povo do Senhor, e então acabou protegendo-os em meio àquele iminente perigo. Hoje eu quero conversar com vocês, concluindo essa série, sobre o incomparável Deus provedor. O Senhor, nosso Deus, não é apenas aquele que nos liberta de tudo quanto nos impede de termos uma relação com Ele e de vivermos livres.
mas Ele é aquele também que oferece a nós as condições necessárias para que a vida flua, para que a vida aconteça. O texto que nós vamos ler é o texto de Êxodo, capítulo 15, finalzinho do capítulo 15 e também o capítulo 16. Acompanhe comigo essa história que, mais uma vez, eu digo a vocês, é muito contagiante. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 meses caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi o 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar.
um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram do 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, Ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Depois da libertação do povo de Israel das terras do Egito, aquele povo entra numa nova fase, a chamada fase do deserto. E a Bíblia traz uma compreensão toda especial a respeito desse lugar tão árido chamado deserto. O deserto na Bíblia é muito mais do que um lugar árido e arenoso. É também uma metáfora para a crise. É também uma metáfora para confronto. É também uma metáfora para a luta e para a tentação. Isso, de certa forma, foi incorporado na maneira como nós conversamos. Às vezes a gente compartilha com um amigo, com uma amiga: puxa, estou vivendo num momento de deserto, num momento de aridez. Essa é exatamente a compreensão trazida a nós pelo escritor do livro do Êxodo. O deserto na Bíblia é também muito mais do que uma rota a ser escolhida ou evitada. É também um lugar ao qual Deus nos conduz vez após outra. Não é apenas uma questão de escolha. Não são apenas as nossas escolhas erradas que nos levam para um deserto.
Não é apenas a maldade de algumas pessoas que convivem com a gente que nos joga num deserto de crise, de dor e de fornalha. Mas o próprio Deus, por vezes, nos conduz a esse lugar de crise, de confronto e de provação. No começo do Evangelho de Mateus, nós temos a notícia de que o Espírito de Deus conduziu o próprio Jesus ao deserto. Haveria no coração do Deus Pai algum tipo de má intenção com relação ao seu Filho? Pelo contrário. O Deus Pai sempre demonstrou muito apreço pelo seu Filho. No momento do batismo, o céu se abre e uma voz que vem do alto diz: este é o meu Filho em quem eu me comprazo. Mas o amor do Pai pelo Filho não isenta o Pai de conduzi-lo ao deserto num determinado momento. E isso também acontece com a gente. Às vezes Deus deliberadamente, por conta dos seus planos, nos conduz a situações conflitivas, a situações tenebrosas, a situações onde o calor é escaldante, onde a falta de água, onde a vida parece perder um pouco de sentido, porque de alguma forma os seus planos em nos levar para lá fazem de nós pessoas cada vez mais parecidas com Jesus e que agradam mais o coração de Deus. Deserto na Bíblia é muito mais do que uma condição a ser temida ou abominada. É um cenário propício ao amadurecimento na fé. Você conhece a história de muita gente que enfrentou um momento de deserto na vida. Um deserto que durou uma semana, um deserto que durou um mês, um deserto que durou alguns anos. E depois de algum tempo de deserto, essas pessoas cresceram, amadureceram, se tornaram mais fortes, mais robustas. Deus faz assim com a gente. Muitos momentos de crise são usados por Deus para nos conduzir à maturidade. A maturidade emocional, a maturidade relacional, mas principalmente a maturidade na fé que nos une a Ele. O pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, disse certa vez: o deserto na experiência espiritual pode significar uma experiência do absoluto de Deus e do relativo de tudo mais. O deserto é o lugar onde não há nada. E por isso Deus, no lugar onde não há nada, se torna absoluto. Não há ninguém mais a quem clamar, não há ninguém mais com quem conversar, não há ninguém mais de quem esperar os recursos que nós necessitamos. E por isso no deserto Deus se torna absoluto. Você já percebeu isso nos seus momentos de deserto? Parece que o conselho de algumas pessoas ao nosso redor não nos satisfazem. A relação com alguns bens, com o dinheiro acumulado, não mata a nossa sede, não satisfaz a nossa fome. E então Deus se torna absoluto nesses momentos. Nós pensamos nele de manhã, nós pensamos nele na hora da tarde, nós pensamos nele na hora de dormir. Ele se torna absoluto. Procure recordar momentos de deserto na sua vida e o quanto o clamor por ele se torna intenso nessas horas. Ali não existe nenhuma alternativa, senão Deus somente. Todas as outras coisas são relativizadas, colocadas no seu devido lugar, e somente Deus pode dar sentido a elas. É lendo uma frase como essa que começa a fazer sentido no meu coração. Por que Deus às vezes permite algumas crises para mim, na minha vida? Porque quando as coisas vão bem demais, a tendência do meu coração é uma tendência à alienação, a desfocar da vida espiritual, a focar nas coisas que me dão prazer, que me satisfazem.
E eu imagino que isso também possa acontecer com você. Enquanto as coisas vão bem, a gente desfoca. Enquanto as finanças estão em ordem, a gente desfoca. Enquanto a gente tem a tendência a acreditar que nós é que conseguimos cuidar de nós mesmos, da nossa saúde, mas de repente Deus coloca uma crise na nossa vida. Um problema de câncer na família, a quebra da empresa, e então o nosso mundo é virado de ponta cabeça, e Deus começa a realizar uma cirurgia no nosso coração, para que então a gente se volte de novo para o coração dele. Em meio ao deserto, nós temos sempre, segundo o texto lido, uma tendência equivocada. E que tendência equivocada é essa? A tendência de colocar Deus sob júdice, sem perceber que nós é que estamos em prova. Você sabe do que eu estou falando aqui. Surge um problema, surge uma situação difícil, e logo você olha para o Senhor e diz assim: estou começando a duvidar da sua existência. Estou começando a duvidar do seu caráter. Estou começando a duvidar das suas intenções para comigo. Em meio às nossas crises, imediatamente nós colocamos Deus em xeque, colocamos Deus sob júdice, e ficamos esperando os próximos passos para então oferecer o nosso veredito sobre o caráter dele, sobre a existência dele. Isso é uma tendência que todos nós temos. O que o texto de Êxodo 15 nos revela é algo espantoso. O texto nos revela que nos momentos de crise, não é Deus que deve estar sob júdice, mas nós é que estamos em prova. A prova não é de Deus, a prova é nossa. Se existe alguém que espera uma resposta nesses momentos, não deve ser a gente, mas o próprio Senhor. Percebam comigo o versículo 25. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em mar o Senhor deu leis e ordenanças, e os colocou à prova. A minha ordem é essa, os meus mandamentos são esses. E então Deus permite uma crise para verificar onde o nosso coração está. Aonde o nosso coração está? Existem pessoas que só conseguem corresponder a Deus quando todos os fatores de temperatura e pressão são favoráveis. Mas quando pinta um problema relacional, quando chega à nossa casa um problema de dinheiro, quando quebra o relacionamento, ou quando algum dos nossos caprichos não é satisfeito, a gente já coloca Deus sob júdice, encosta Deus na parede, o faz sentar numa cadeirinha, como se nós pudéssemos julgá-lo pelo que estamos passando. Bobagem. Nós é quem estamos em prova no meio do deserto, e quem espera uma resposta é o Senhor. O que Deus espera de nós em meio às constantes provas às quais somos submetidos? Em primeiro lugar, a nossa devoção incondicional. Versículo 26 diz: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, no meio das provas, então eu vou saber que vocês estão comigo, inteiramente, plenamente. Não por causa dos bens, não por causa das circunstâncias, mas por minha causa. Você já teve a sensação de que alguém tem se aproximado de você por conta dos bens que você tem? Por conta da posição que nesse momento você ocupa na sociedade? Porque você de alguma forma pode ser útil? Esse tipo de aproximação, num primeiro momento, gera em nós um afago da vaidade, mas logo em seguida bate a realidade, e a gente começa a ressentir o fato de que a aproximação de gente assim é uma aproximação utilitarista. O mesmo Deus
que nós estamos citando aqui é o Deus que se sente assim muitas vezes. Quando a gente só o procura nos momentos da adversidade, quando a gente só o segue quando nós precisamos da intervenção dele. O que ele espera em meio às crises é que a gente permaneça com o coração completamente devotado a ele, dando atenção ao Senhor. Em segundo lugar, Deus espera de nós, em meio às constantes provas, obediência irrestrita. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e obedecerem a todos os seus decretos. Tem gente que diz assim: no meio da minha crise, eu não vou dar mais atenção a Deus, vou fazer de conta que Ele não existe. Tem gente que lida com Deus com uma forma mais aguda, de uma forma mais aguda. Eu vou fazer tudo quanto desagrada o coração dele. E eu vou usar a minha vida para alfinetar esse Deus que me colocou nessa situação. Quem faz isso conta onde está o seu coração. Quem faz isso responde exatamente aquilo que o Senhor não gostaria de ouvir em meio às nossas provas. Lembre-se, nós é quem estamos em provas. Nós é que precisamos responder a Ele. Que respostas serão dadas? A nossa distância? A nossa desobediência? As nossas maldades? Em terceiro lugar, Deus espera de nós dependência exclusiva. Dependência exclusiva, pois eu sou o Senhor que os cura. Antes de dizer que Ele é aquele que cura, Ele diz: eu sou o Senhor. Existem pessoas que, quando não conseguem aquilo que tanto almejam, se afastam de Deus. Outras desobedecem a Deus para agredi-lo. Outras procuram a realização dos seus desejos em outros altares, em outros deuses. Você tem ideia de como Deus se sente quando você não se sente satisfeito ou satisfeita buscando a Ele e aguardando dEle a provisão para a sua vida? Quando você coloca a sua fé em superstições, quando você coloca a sua fé em coisas, em objetos, ou até mesmo em outras pessoas que andam dizendo por aí que são santas e que possuem poder acima da média. Deus espera de nós, em meio às constantes provas, devoção incondicional, obediência irrestrita e também dependência exclusiva. É exatamente o texto de Êxodo 15:16 que nos ensina que em meio ao deserto nós também temos sempre uma tentação repreensível. Sempre que a frigideira começa a esquentar, nós temos uma tentação repreensível. A tentação de murmurar contra Deus, assumindo uma posição contrária a Ele. Isso a gente percebe nos versículos 1 e 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Reclamou. A palavra utilizada aqui do hebraico, ela tem um peso muito mais forte que nos conduz à experiência da murmuração. Por que é que a murmuração é tão repreensível aos olhos de Deus? Por que Ele se irrita tanto quando nós murmuramos contra Ele? Em primeiro lugar, porque a murmuração é uma anti-oração. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas a oração é o veículo legítimo de nós conversarmos com Deus a respeito das nossas necessidades e de clamarmos a Ele, o doador de toda a vida e de toda a bondade, para que Ele atenda as nossas orações. A murmuração é diferente. Quem murmura não conversa com Deus.
sobre as suas necessidades, conversa com os outros a respeito das mágoas que possui acerca de Deus. Israel reclamou a quem? Ao próprio Deus? Não, eles reclamaram a Moisés e Arão. Murmuração, criancice. Em segundo lugar, a murmuração é tão repreensível aos olhos de Deus, porque ela é uma queixa injusta. Eu não conheço um murmurador justo. Existem pessoas que reclamam com justiça, mas murmuradores são injustos. Aqui nesse texto eles dizem assim: no Egito nós nos assentávamos e tínhamos panelas de carne. Mentira! Que mentira! Eles comiam os restos daquilo que era comido pelo faraó e pela sua corte. Tínhamos pão à vontade, pão sujo, sem cuidado de pai. Mas no momento da crise, muita gente perde a cabeça e começa a murmurar contra Deus. E essa murmuração é sempre uma queixa injusta. Você já se pegou sendo injusto para com Deus? Você já se pegou reclamando duramente com alguém sobre Deus, não levando em consideração algumas coisas muito preciosas que Ele mesmo fez na sua vida nos últimos anos? Em terceiro lugar, a murmuração é tão repreensível aos olhos de Deus, porque ela é uma afronta ao caráter de Deus. Perceba o que eles dizem aqui no versículo 3 do capítulo 16. Vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome. Ah, é? Vocês estão realmente querendo dizer que eu usei Moisés e Arão para tirá-los do Egito, para matá-los no deserto? O que vocês estão tentando dizer acerca do meu caráter? O que vocês estão querendo dizer a respeito da minha postura eterna? Murmuração é complicado. É uma anti-oração, é uma queixa injusta e é uma afronta contra o caráter de Deus. Você vem sofrendo? Esse não é um convite para você se calar, mas é um convite para você se ocupar da via legítima de tratar do assunto. E que via legítima é essa? A oração. Está com problema, está com dor, está no meio do conflito, está no meio do fogo, a chapa ficou quente, entra no seu quarto, fecha os teus olhos e conversa com o teu pai que te ouve de maneira especial. Derrama ali as tuas lágrimas, porque no meio do deserto, tudo precisa estar relativizado, e Deus precisa ser descoberto como ser absoluto, que cuida de você, que zela por você e pela sua casa. Em terceiro lugar, o texto de Êxodo 15:16 nos diz que em meio ao deserto temos sempre uma surpresa constrangedora. E a surpresa constrangedora é a surpresa da provisão de Deus em todas as nossas necessidades. E o Senhor disse a Moisés, versículo 11: ouvi as queixas dos israelitas. Eu ouvi. Já teve aquela sensação de que Deus não tem te ouvido mais? Eu já tive essa sensação muitas vezes. E é uma sensação horrível, porque a gente se sente completamente perdido no meio de um oceano. Quando o povo se queixa, a primeira coisa que Deus diz é: eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua queixa, eu ouvi as tuas necessidades. Responda-lhe que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao entardecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus.
em momento algum da trajetória do povo de Deus pelo deserto, faltou a eles água, faltou a eles pão e faltou a eles carne para que pudessem sobreviver. Deus sempre foi fiel, cuidando das necessidades do seu povo, e isto tem acontecido ainda hoje com o povo de Deus na história. O problema é que a nossa fome nem sempre é fome de pão, a nossa sede nem sempre é sede de água. Vocês se lembram bem de uma canção dos Titãs que dizia: você tem fome de quê? Você tem sede de água? Você tem fome de pão? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer balé, a gente quer iPhone, a gente quer casa na praia, a gente quer reforma todo ano, a gente quer capricho. E muitas das nossas desilusões com Deus não são porque Ele tem faltado com a sua provisão em nossas necessidades, mas porque nós só temos olhos para as nossas vaidades, para os nossos caprichos. Se o Senhor supre sempre cada uma das nossas necessidades, descubra o quanto lhe basta. A história de que cada chefe de família precisava recolher quanto precisava para que a família se alimentasse durante um dia é uma lição muito interessante. Eles não podiam acumular nada. O Senhor disse: se vocês tentarem acumular o maná, no dia seguinte ele vai se desfazer, ele será estragado. Peguem apenas aquilo que vocês precisarem, apenas isso. Certa vez Madre Teresa de Calcutá disse que o problema dos ricos é que eles nunca sabem o quanto lhes basta. Nós sempre queremos um pouco mais, sempre queremos um pouco mais. Quanto lhe basta? Quem não sabe responder essa pergunta, não sabe também colocar ponto no trabalho no final do dia, não consegue tirar férias, não consegue descansar. Se o Senhor supre sempre cada uma das nossas necessidades, controle a sua ansiedade. O versículo 19 do capítulo 16 diz: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ninguém. Esse texto definitivamente não é um convite a não pouparmos e a não pensarmos de maneira responsável no nosso futuro. Existem outros textos na Bíblia onde isso é apresentado de maneira sistemática, ok? Mas esse texto é sim um confronto a pessoas que não conseguem descansar, porque vivem temendo o que virá pelo futuro, e com o temor da fome, com o temor da necessidade, com o temor de não conseguirem fazer o que tanto gostam, passam o presente ansiosos e correndo de todas as formas, acabando com a própria vida, acabando com a própria saúde, acabando com o relacionamento dentro de casa, para ter uma conta recheada que lhes dê segurança. Tem um monte de gente por aí fazendo esse tipo de coisa. Mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão acordar pela manhã e vão se surpreender quando perceberem essas coisas ruindo, virando pó, virando areia, virando um documento sem valor. Isso já aconteceu no Brasil uma vez. Não coloque a sua esperança nisso. Não coloque o seu coração no dinheiro. Se o Senhor supre sempre cada uma das nossas necessidades, descanse. Descanse. Tenha um tempo com a família, saia com os amigos, ria,
conte boas piadas, se divirta, viaje, descanse. Descanse. No 6º dia ele lhes dará pão para 2 dias. Então o povo descansou no 7º dia. Mas Renato, como é que eu vou fazer essas coisas todas? Eu sempre vivo no vermelho. O texto bíblico diz que Deus sempre dá no 6º dia o dobro. Então por que é que eu não tenho? Porque não guardou. Porque não foi responsável para com as bênçãos dadas por Deus, além daquilo que era necessário. Além daquilo que era necessário para um dia. Em meio ao deserto, temos sempre uma responsabilidade desafiadora, a responsabilidade de guardar e compartilhar as experiências com Deus, com as novas gerações. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei no Egito. Vocês precisam compartilhar com os filhos de vocês, com os sobrinhos de vocês, com os filhos dos amigos de vocês, as bênçãos derramadas sobre vocês da parte de Deus, para que Ele seja glorificado também na vida dessas crianças e dessa nova geração. Ampliando um pouquinho o que nós acabamos de conversar, a água, o pão e a carne dados por Deus ao seu povo no deserto foram significativos em si mesmos, visando o sustento material do seu povo. Pão era pão, matou fome. Frango era frango, codornize era codornize, matou fome. Água era água, matou a sede. Mas não apenas isso. A água, o pão e a carne dados por Deus ao seu povo no deserto foram símbolos de algo muito maior que Deus ofereceria ao seu povo anos mais tarde. E o que é que Deus ofereceria anos mais tarde ao seu povo? Eu quero mostrar para vocês algumas palavras do próprio Jesus respondendo a esse questionamento. João capítulo 6, versículo 49 diz: os seus antepassados, o povo de Israel, vivendo na travessia do deserto, comeram o maná, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Vamos ler juntos esse grifo? Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E Jesus continua dizendo: este pão é a minha carne. A minha carne que eu darei pela vida do mundo. O pão, a água e a carne eram símbolos do Jesus que seria oferecido pelo próprio Deus para nos alimentar de uma forma muito mais profunda. Ele daria a sua própria vida, rasgaria a sua carne para que nós pudéssemos ser reconectados com Deus Pai. Versículo 66 diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem? Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens. Nós começamos conversando sobre as necessidades materiais do nosso corpo. E agora a gente termina conversando sobre as necessidades da nossa alma. Você tem corrido apenas atrás de pão?
enquanto você se saciar apenas do pão da padaria, a tua alma ressentirá do conteúdo que apenas Deus tem para oferecer. Mas se você provar desse pão, se você comer a carne dele e se apropriar do perdão dele oferecido na cruz, já não haverá mais sede, já não haverá mais fome, e a vida será possível mesmo no meio do deserto. Concluindo, nesta noite, abra a mão da tendência de colocar Deus sob júdice e faça a opção pela maturidade em meio às crises. Não é Deus quem está em prova, é você, sou eu. Nesta noite, coloque todas as suas necessidades diante de Deus, na certeza de que Ele o saciará plenamente, plenamente. E por último, aproprie-se de Jesus, o pão que desceu do céu, incumbido de dar a própria vida para nos salvar. Aproprie-se disto. Aproprie-se disto. Meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say trouble.